Toma a sua Bíblia Sagrada em tuas mãos e abre ela no livro de Mateus, capítulo 8, e o versículo de número 28. Vamos falar sobre uma poderosa libertação exercida por Cristo Jesus. Mateus 8, 28, para a glória de Deus esta noite. A libertação de 2 endemoniados na cidade de Gadara. Mateus 8, 28, para a glória de Deus. Aleluia. O tema da pregação desta noite é uma poderosa libertação de Cristo Jesus. Aleluia. Mateus está aí no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo é o 8. O verso é o de número 28 em diante. Quem achou diz aleluia. Tenta a Bíblia para o céu junto com a minha, diz Senhor Jesus. Eis aqui em minhas mãos a tua palavra, que para mim é abençoadora nesta noite. Leiamos, meus irmãos, leiamos, minhas irmãs, aleluia, no livro de Mateus, o capítulo 8, verso 28. Olha, meus irmãos, essa pequena escritura, eu achei ela no lixo. Eu fazia uma limpeza no galpão e achei ela no lixo. E aí eu peguei e trouxe ela e tinha mais outras. Que está escrito aqui, Jesus deu um toque especial em minha vida. A capa dela é escrita aqui, ó. Jesus deu um toque especial em minha vida. Eu vou pregar com ela, aleluia. Alguns não quiseram, mas tem outros que querem a palavra de Deus, sim ou não. Uns têm rejeitado, mas uns têm, aleluia, sido grandiosamente abençoados pela palavra de Deus, sim ou não. Uns não amam Jesus, mas todos aqueles que amam Jesus, Deus lhe deu o poder de ser chamados filhos e filhas de Deus. Leiamos, meus irmãos, uma palavra que diz: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram que temos conosco contigo, ó Filho de Deus, viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andavam passando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e que aconteceram aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhes rogaram que se retirasse da terra deles. Só aí, meus irmãos, toma o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta no seu colo, estende a mão para o céu e fala: Senhor Jesus, recebo nesta noite de bom grado a tua palavra ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Aleluia. Diz a Escritura, meus irmãos, que Jesus veio para os seus. Então a Escritura está falando em relação ao povo de Deus, aos judeus que foram escolhidos, aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foi escolhido por Deus para ser uma nação ímpar, especial e peculiar sobre a face da terra, uma nação santa e exemplar, para exercer influência sobre todas as demais nações. Mas Jesus de Nazaré também ministrou a algumas nações gentílicas, como aquele que saiu da cercania dos judeus e foi para a cidade de Gadara, que era uma cidade que pertencia aos gentios, porque Deus, meus irmãos, é um Deus bom e de misericórdia, e não importa onde você esteja, se você tiver sinceridade no seu coração, na sua alma, para buscar o Senhor nosso Deus, com certeza Ele atenderá o seu clamor e a sua oração. Não importa a sua raça, a sua etnia, a sua religião. No dia que você voltasse para o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus e Pai de Cristo Jesus, Ele atenderá o seu clamor e a
essa oração, porque é um Deus grande, alto e sublime, e mora lá nos céus de glória, mas também mora com o oprimido, com o necessitado, com aquele que precisa de socorro das tuas mãos. E por isso ele saiu das cercanias de Jerusalém e de Judá e da Galileia para acudir a esses dois endemoniados, esses dois necessitados, a esses dois homens que eram oprimidos bruscamente por Satanás. Ele não morava no seu lar, nem na sua casa, ele morava no cemitério, no sepulcro. Ali era a sua casa, porque, meus irmãos, porque Satanás é um ser opressor. Ele tem oprimido a muitas multidões, ele tem oprimido aquelas vidas, aquelas almas, meus irmãos, que não conhecem a Deus nem a sua glória, e tem o seu Filho Jesus Cristo. Ele tomou conta desses dois cadareiros e oprimia de dia e de noite, colocava eles em prisões. Ele quebrava as cadeias, as prisões, meus irmãos, e saía, iria se cortando com pedra, e iria no cemitério, nos montes, no deserto, e morava nas catatumbas, morava nas locas, aleluia, dos mortos, meus irmãos, porque Satanás é um grandioso opressor, mas Jesus de Nazaré é o nosso grandioso libertador. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque justamente essa é a função de Satanás. Ele quer oprimir o povo do pecado. Ele serve o pecado, a transgressão e a iniquidade do povo, para que o povo se aprofunde no sofrimento e para que o povo se aprofunde na morte também. Mas, meus irmãos, aleluia, nós sabemos que não podemos confiar em Satanás. Grandes multidões, meus irmãos, têm confiado nos demônios, grandes multidões têm confiado nos macumbeiros, grandes multidões têm confiado nos espíritas, grandes multidões, meus irmãos, têm confiado nos bruxos, nos feiticeiros, e grandes multidões têm confiado nos demônios e nos principados, mas só um que é fiel é o nosso Deus, mas só um que é fiel é o nosso Jesus. Satanás, ele veio para matar, para roubar, para destruir, para enfermar, para fazer você sofrer, para fazer você se distanciar de Deus, da bênção, da glória, da paz, da felicidade eterna. Mas Jesus de Nazaré veio conceder vida e vida abundante. Aqueles dois homens sofreram longos e longos anos, oprimidos por Satanás, vivendo horror nas mãos dos demônios e dos principados, até que Jesus, aleluia, se pôs em sua frente. Observe que Jesus de Nazaré, ele, se vamos para o outro lado, vamos atravessar, porque ele sabia da situação desses dois homens, ele sabia dessa situação deplorável, ele sabia desse grandioso sofrimento que esses dois endemoniados gadarenos, meus irmãos, sofria dia após dia e noite após noite. Aleluia. Ele viu o seu pesar, o seu pranto, o seu lamento, o seu sofrimento, a sua opressão, a sua depressão, meus irmãos, que havia sobre aqueles homens. Então Jesus, então, em sua alma, em seu coração infinito, intentou socorrê-los em outra nação, em outro país, em outra cidade, dos gentios que não pertencia, aleluia, aos judeus e nem ao povo da promessa, ao povo de Israel, porque Jesus de Nazaré é bom, é misericordioso e é maravilhoso para com nós outros. Aqueles que estão em sofrimento podem ter certeza que o nosso Deus fiel, que o nosso Jesus fiel está com as mãos estendidas para nos abençoar e abençoar todos aqueles que se envolver para a sua face divina. Então observe que eles estavam nessa situação deplorável, meus irmãos. Ninguém sabe quantos anos eles estavam naquela situação. Satanás os oprimia. Por quê, meus irmãos? Porque Satanás sabe, meus irmãos, Satanás sabe que ele não tem mais como voltar, ao seu estado original. Diz a Bíblia que aqueles homens eram furiosos, de forma que ninguém podia passar naquela cercania, naqueles arredores, porque aqueles homens atacavam as pessoas que passassem por aquela região, por aquele caminho. Satanás estava furioso com as vidas, com as pessoas e com as almas. E hoje também não é diferente. Satanás está muito mais furioso hoje do
porquê daquele dia, porque ele sabe que o seu tempo está findando, que o tempo está acabando, e logo, logo eles serão levados ao juízo final, ao tribunal do juízo de Deus, para ser julgado cada um demônio, cada um principado, cada uma legião, conforme a sua obra e conforme aquilo que fez de mal na face da terra. Ele sabe que ele não pode mais voltar ao céu, que a sua mordomia acabou, que ele não pode mais viver com Deus nas delícias divinas, ele não pode voltar a congregar com os anjos no céu de glória. Ele sabe que terá um rima que vai ser lançado no lago de fogo, que vai perecer, que vai ser destruído pelo poder de Deus. Ele está curioso para levar o tanto quanto mais conseguir levar com ele. Nós estamos marcados e você está marcado com o sangue do Cordeiro, e o livramento de Deus está sobre a nossa vida. Para o manto de vitória, e quando Jesus chegou à face daqueles dois endemoniados, os demônios reconheceram Jesus de Nazaré. Olha aí, meus irmãos, no verso de número 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo? Observe. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Ele sabe que não é da mesma espécie de Jesus. Ele sabe que não é mais do mesmo caráter de Jesus. Outrora eles eram anjos santos, puros e limpos na presença de Deus, mas agora não, se rebelaram contra Deus, perderam a sua bênção, perderam a sua mordomia, perderam, meus irmãos, a sua administração, do qual ele administrava e ministrava no céu de glória. Agora não resta muita coisa, resta somente um pouco de tempo até ser lançado no lago de fogo. Mas eles reconheceram a Jesus de Nazaré e disse que nós temos contigo. O Senhor é santo, o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor da glória, o Senhor é o Filho de Deus. Observe, meus irmãos, que tem muitos religiosos, muitos pastores que não conhecem a Jesus como Filho de Deus, mas os próprios demônios o reconhecem. Ele é o Filho de Deus. Em outra palavra, ele é o herdeiro dos céus e da terra. Em outras palavras, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em outra palavra, ele é o Messias de Israel. Em outras palavras, ele é o Salvador dos gentios. Em outra palavra, ele agora passou a ser administrador dos céus e da terra. Todo o poder nos céus, na terra e no mar está em suas mãos. Aleluia. Ele é o Filho de Deus, é o herdeiro de todas as coisas. Aleluia. Os demônios reconheceram a identidade de Cristo Jesus, reconheceram a santidade, o caráter de Cristo Jesus, e sabia que ele era um ser santo, não era como eles. O que temos nós contigo? O Senhor não é da mesma espécie que nós. Observe, como em outras palavras, o Senhor não é da mesma laia que nós. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é verdadeiro. Aleluia. Nós não somos seres depravados, somos seres horrendos, horrorosos, somos seres injustos, somos seres pecaminosos, somos diferentes. O que temos nós contigo, ó Filho de Deus? O que vieste fazer aqui antes do tempo? Observe. O que vierem fazer aqui conosco antes do tempo? Do que é que eles estão falando? Eles estão falando que há um tempo para serem julgados, há um tempo de maldade a prosseguir, há um tempo onde eles ainda têm, aleluia, um certo tipo de tempo para permanecer com a existência sobre a face da terra. Mas logo, logo, o juízo final vai chegar. Logo, logo, a vara divina vai ter que medir-lhes as suas obras. Logo, logo, Deus vai tomar cada uma em suas mãos, pessoalmente e individualmente, e vai julgar cada ser, cada alma, cada jovem, cada pastor, cada uma, aleluia, cada demônio, cada principado, cada entidade, cada legião, vai tomar em suas mãos e julgar cada um conforme as suas obras. E o tempo está chegando, o juízo final está vindo, e Jesus de Nazaré vai julgar todos, do menor até o maior, e lhe conceder o galardão que cada um merece receber das mãos do Senhor nosso Deus. É por isso que eles disseram: o que temos nós contigo veio nos atormentar antes do tempo. O que é que o Senhor está fazendo aqui agora? Não está fora de tempo. O juízo final não chegou ainda. Ainda temos alguns anos pela frente. Ainda temos alguns milênios pela frente. O que vem fazer?
vem nos atormentar, mas eles sabiam justamente o que Jesus veio fazer. Jesus veio conceder libertação àqueles dois pobres homens que necessitavam urgentemente, porque já estavam prestes a morrer, a perecer na mão daqueles demônios ferozes. Eles sabiam justamente a intenção do coração amoroso de Cristo Jesus. Jesus veio libertar aos cativos, Jesus veio libertar os oprimidos, Jesus veio curar os enfermos, Jesus veio ressuscitar os mortos, Jesus veio estender as tuas mãos, encher a tua igreja, encher a nossa lamparina com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a função de Jesus de Nazaré. Observe, bendita a função que Deus lhe concedeu para abençoar a sua igreja com o seu Espírito Santo, para abençoar a sua igreja com esta garantia eterna que nós temos. Observe, mas os demônios sabiam que não poderiam receber nenhum tipo de bênção de Jesus. Eles já se rebelaram contra ele, eles já eram conhecedores deles, eles já tinham participado de todas as delícias do céu, eles já tinham participado de todas as bênçãos divinas. Eles já tinham estado no coral celestial, eles já tinham estado ante a face da glória do poderoso Deus, eles já tinham estado no paraíso de Deus, eles já tinham estado debaixo da graça de Deus por durante anos e anos e talvez até milênios, mas assim ainda não estavam satisfeitos, mas assim ainda não foram gratos e agradecidos por toda a bondade que Deus derramou sobre eles. Rebelaram contra o Senhor, rebelaram contra o seu Deus, rebelaram contra o seu Filho Jesus Cristo e se tornaram esses seres demoníacos, esses seres depravados, horrorosos, meus irmãos, como se consta hoje na face da terra. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, para nós ainda existe uma esperança, uma porta, uma saída, uma solução. É só volver o seu rosto para Jesus de Nazaré, ele concederá uma transformação total, milagrosa e poderosa sobre a sua vida. E eles então sabiam do tempo de Jesus, eles disseram: ó, se o Senhor nos espere. Observe, porque eles não queriam sair daquela região, eles não queriam sair daquelas cercanias, eram demônios territoriais, né, que mandavam, demandavam, né, aterrorizavam, amedrontavam o povo daquela região. O povo daquela região era escravizado por esses demônios, por esses principados. Ele disse: olha, se o Senhor nos espera, então nos manda para aquelas manadas de porcos. Por ali tinha em torno de 2 a 3 mil porcos passando naquela região, naquelas proximidades, porque como eles eram gentios, eram também criadores de porcos fora da cidade. E observe, então se o Senhor nos espera, quer dizer, nós vamos continuar aqui. Eu sei que o Senhor não vai nos conceder a gente de se apossar de mais pessoas. Eu sei que o Senhor, em sua bondade, não vai nos conceder se esterilizar outras pessoas, destruir mais vida. Nós, aleluia, não temos mais saída. Nós não vamos mais continuar operando com maldade nessa cidade. Nisso nós sabemos. Mas então, nos concede entrar nos portos, para que possamos permanecer aqui. Porque quando Jesus de Nazaré chega, ali a maldade foi exterminada. Eles não podiam mais destruir outras vidas, outras almas e outras pessoas. Jesus de Nazaré põe um fim na iniquidade, põe um fim no pecado, põe um fim na maldade, põe um fim em toda invertida de Satanás, quando eles têm ultrapassado a linha como fez aquelas legiões que estavam sobre aqueles 2 homens. Observe. Então Jesus lhe concedeu. Observe, tudo está debaixo da ordem do Filho de Deus. É Ele que diz: vem, e nós temos que ir. Ele diz: vai, e nós temos que ir. Ele diz: permanece, e nós temos que permanecer. Ninguém tem
tem mais autoridade do que o Filho de Deus. Ninguém tem mais poder do que o Filho de Deus. Ninguém tem mais amor e graça no coração do que o Filho de Deus. Se tem um que nós devemos obedecer, este é Jesus de Nazaré. Ele sabe o que faz. Ele é fiel para com a sua vida. Ele é fiel para com a sua alma. Ele está contigo em todas as horas, em todas as tribulações, em toda a peleja. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel para contigo. Ele conhece a sua dor, a sua necessidade. Ele conhece tudo que ronda a sua alma e o seu coração. Confia toda a sua alma a Jesus de Nazaré, que ele tem cuidado de nós. Não podemos ser hesitantes, meus irmãos. A presença de Jesus de Nazaré como faz grandes multidões, né? Não chega a ter uma fé total, uma fé perfeita. Não se entrega, meus irmãos, de forma integral ao Filho de Deus. Se você não pode, meus irmãos, acreditar, se você não pode, meus irmãos, se entregar, se você não pode, minhas irmãs, confiar em Jesus de Nazaré, você vai poder confiar em quem? Qual outro ser é mais fiel do que ele? Qual outro ser na face da terra é mais santo do que ele? Qual outro ser você já ouviu falar que é mais bondoso, misericordioso, piedoso do que Jesus de Nazaré? Qual outro homem, qual outro anjo, qual outro demônio, qual outro principado, qual outro arcanjo, qual outro querubim, qual outro ser já ouviu falar na face da terra que é mais fiel, que é mais bondoso, que é mais misericordioso, que é, meus irmãos, glorioso para com a sua vida, entregue totalmente, sem parcialidade a Jesus de Nazaré? Ele vai cuidar da sua vida, ele vai cuidar do seu lado, ele vai cuidar da sua família. Mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas tu que confia em Cristo Jesus não será abalado. Ele é o nosso grande libertador. As pessoas, meus irmãos, ficam incrédulos de não aceitar, de não receber, de não confiar em Cristo Jesus. Meus irmãos, foi Deus que enviou esse presente do céu para nós. Foi Deus que enviou essa preciosidade para nós. Foi Deus que nos entregou em nossas mãos. Ele estava no seio de Deus. Ele estava dentro do coração de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a expressão de Deus. Ele é o reflexo de Deus. Ele é a glória de Deus, e Deus mesmo em pessoa, o seu Criador, é que entregou Jesus de Nazaré para cuidar da sua vida, para cuidar da sua alma, para cuidar da sua família, para cuidar da sua igreja, para cuidar da sua cidade, para cuidar dos seus filhos, das suas filhas, para cuidar dos seus bens. Ele é o administrador fiel e o mordomo fiel de todas as coisas. Ele tem cuidado de nós. Nós estamos nas suas mãos. Nós somos ovelhas do seu aprisco, nós somos ovelha do seu pasto. Ele tem nos alimentado com a sua palavra dia após dia e noite após noite. Meus irmãos, você é uma pedra preciosa na mão de Jesus, e ninguém vai poder passar por cima da sua vida sem antes passar por cima de Jesus de Nazaré. Nenhum demônio, observe, nenhum diabo pode passar por cima de vós. Por isso os demônios dizem: eu sei que eu não posso entrar em outra aula. Eu sei que eu não posso destruir mais vidas neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui para pôr, aleluia, um freio em nós. Eu sei que o Senhor está aqui para pôr um cabresto em nós. Eu sei que eu não posso mais destruir ninguém neste lugar. Ninguém necessita, ninguém mais consegue a nós. Observe. Tem que pedir ordem, meus irmãos. Os demônios têm que pedir ordem. Satanás tem que pedir permissão, meus irmãos. Quem está entendendo não diz aleluia. O próprio diabo tem que pedir permissão. Os principais demônios têm que pedir permissão. Males, enfermidades, os macumbeiros para fazer
macumba sobre a sua vida, tem que pedir permissão. Não importa se é grande, se é pequeno, não importa se é de cima ou se é de baixo, todos estão debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Tem que pedir permissão. Eu posso fazer, Senhor? Eu não posso fazer, Senhor? Eu não devo ir, Senhor? Eu não devo ir, Senhor? Quanto mais nós, os crentes, meus irmãos, devemos ainda mais prestar toda obediência a Cristo Jesus. Senhor, eu posso seguir. Senhor, eu fico no mesmo lugar. Senhor, eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Senhor, eu vou para o norte. Senhor, eu vou para o sul. Qual é a permissão que o Senhor me dá? Eu devo, eu não devo. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Eu vou, eu não vou. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe. Pode ter uma encruzilhada, pode ter uma abismo na minha frente. A morte pode deixar me esperando. Eu vou por aquele caminho ou por aquele caminho. Nós ainda muito mais devemos prestar toda a obediência a Cristo Jesus, porque é Ele que cuida da sua alma. Aí o Zebel disse: não, eu sou livre, sou liberto, não preciso de igreja, sou desigrejado, não preciso de pastor. Observe, meus irmãos, que falta de compreensão, de entendimento. Deus deu autoridade a Jesus. Jesus deu autoridade aos seus servos e às suas servas. Observe, Ele não está aqui para nos pastorear pessoalmente, como esteve em Jerusalém, como esteve na Judeia e na Galileia em seus dias. Entende? Então Ele outorga a autoridade a nós, para que possamos cuidar do seu povo. Ele outorga a autoridade aos seus obreiros. Ele outorga a autoridade aos seus pastores. Ele outorga a autoridade aos mestres. Ele outorga a autoridade aos profetas, para que através dele Jesus possa cuidar, aleluia, mais pessoalmente e mais intimamente. E nós temos que viver vida de obediência. A obediência, meus irmãos, não é uma retranca, não é uma cadeia, não é a masmorra. Meus irmãos, a nossa obediência é o amor de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós, porque Jesus sabe o que nos espera adiante e nós não sabemos de coisa alguma. Aquele que obedece a Deus, esse sempre vai ser abençoado, grandiosamente abençoado por Deus. Os imprudentes perecerão no meio do caminho. Observe, os filhos rebeldes perecerão no meio do caminho. Observe, até os nossos pais nós devemos obediência, como diz a palavra. Obedecei aos vossos pais, que este é o primeiro mandamento com promessa. O filho que obedece ao pai, as filhas que obedecem aos pais, são prolongados seus anos de vida sobre a face da terra. Por quê? Porque a obediência ao pai é simplesmente, meus irmãos, o amor dos pais sobre eles. A mesma coisa era Deus para conosco, como quando obedecemos a Deus, é o amor de Deus sobre nós. Obediência não é cadeia, não é prisão, não é masmorra, é Deus cuidando de nós, é Deus cuidando da sua alma. Quando seu pai e sua mãe for filho, não vai naquele lugar, é porque ele está com medo que aconteça alguma coisa de mal para com a sua vida naquele lugar. Quando ele diz: filha, não ande com aquela pessoa, porque ele sabe que aquela pessoa é perigosa em relação à sua vida. Assim também Deus nos deixou os mandamentos para que conseguimos diante deste mandamento e sejamos abençoados e andamos seguros diante de Deus. Se andamos na estrada dos mandamentos divinos, nós andamos seguros. Se saímos então dos mandamentos divinos, não há mais segurança. Foi o que aconteceu com Adão e Eva ali. Saíram debaixo do mandamento, foram expulsos. Observe, não tinha mais segurança sobre eles. Andava a ermos na face da terra, extraviados na face da terra, entre feras e leões, espinhos e cardos, cobras e serpentes. Mas outrora não era assim, porque ainda estavam debaixo das ordenanças divinas. Por isso o demônio disse: conceda no Senhor, para que nós possamos aproximar-se daqueles porcos. E Jesus de Nazaré disse: então vocês podem ir. E eles foram, e os porcos precipitaram no mar, e morreram, e se afogaram, e pereceram.
Observe. Essa era a intenção deles para com as vidas. Essa era a intenção deles para com as almas. É fazer perecer. O diabo veio para destruir, para matar, para roubar, para estrangular, para assassinar. Observe, essa era a posição deles, era a intenção dos seus corações. Eles queriam então destruir as vidas almas naquele lugar. Mas Jesus de Nazaré não concedeu. Concedeu os povos perecerem, mas não concedeu as almas perecerem. Aleluia! E mais tarde veio uma grande multidão. Observe. Os porqueiros e fofoqueiros, né, meus irmãos? Foram a cidade de Sória, teve um homem lá de Israel, que chegou na nossa terra, na nossa região, expulsou os demônios daqueles dois endemoniados que nos apavoravam dia após dia e noite após noite. E os demônios entraram nos portos, e os portos precipitaram sobre o mar e morreram, pereceram. Observe, meus irmãos, que Jesus operou uma poderosa, uma grandiosa, uma monstruosa libertação naquele dia. Eram demônios, demônios e demônios, legiões, legiões e legiões que estavam sobre aquelas duas pessoas, mas nem toda aquela multidão de legião podia resistir à glória, à unção e o poder que estava nas mãos de Jesus de Nazaré. Palmas de vitória. Aleluia. Mas, meus irmãos, o povo não entendeu a mensagem divina. O povo não era de coração quebrantado. Eles estavam mais preocupados com seus corpos. Eles estavam mais preocupados com seus recursos, com as suas fazendas, de que com duas almas que foram libertas daqueles demônios. Observe, meus irmãos, era um povo muito mundano, como nós somos também mundanos hoje, né? Amantes das coisas desta vida, amantes do dinheiro passageiro, amantes do gozo passageiro desta terra. Tem muitos cristãos hoje mundanos, meus irmãos, que colocam o material à frente do espiritual. É o que fizeram os gadarenos. Toda a cidade de Gadara disse: Jesus, não queremos o Senhor aqui. Pode ir embora. O Senhor nos causou um grandiosíssimo prejuízo, mas não olhou o lucro, a recompensa que aqueles dois homens receberam naquele dia de ser salvo, abençoado e liberto pelo poder de Jesus. Colocaram material, colocaram passageiro, colocaram supérfluo à frente, aleluia, do espiritual. Assim também tem grandes multidões de crentes, meus irmãos, mudando, fazendo da mesma forma. É mais amante do dinheiro, é mais amante do gozo desta terra, é mais amante dos prazeres dessa terra do que a palavra de Deus, do que a doutrina de Deus, do que o Espírito Santo de Deus. Mas diz a palavra do Senhor nosso Deus: mundanos e mundanas, adultos e adultas, aleluia, se amares mais a Deus, aleluia, se amares mais o mundo do que a Deus, o Espírito Santo de Deus não pode recair sobre eles. Observe, o crente mundano, meus irmãos, não pode receber o Espírito Santo. Não entende? O crente mundano, meus irmãos, não pode ser batizado com o Espírito Santo. O crente mundano, minhas irmãs, não pode receber os dons do Espírito Santo. O crente mundano não pode encher a sua lamparina com o Espírito Santo. E quando você orar, meus irmãos, aleluia, quando você exclamar a Deus, que o Espírito Santo não descer, é mundanismo em sua alma, é mundanismo em seu coração, é pecado, meus irmãos, é pendor mais para as coisas dessa terra do que para as coisas espirituais, é desejo mais afincado às coisas dessa vida do que as coisas de Deus. Por isso, muitos crentes hoje não recebem a porção dobrada da graça e do poder de Deus, porque são crentes mundanos, meus irmãos, são crentes mundanos, minhas irmãs, amam mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu. Estão mais relacionados com as coisas da terra do que com as coisas do céu. Adultos e adúlteras, observe, diz o apóstolo Tiago, não podereis amar a Deus, né? E ao mesmo tempo amar as coisas dessa terra. Aquele que ama o mundo, meus irmãos, o amor de Deus não está sobre ele. O que é o amor de Deus?
O amor de Deus é o Espírito Santo de Deus, como diz Paulo em Romanos 5:5. Que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que é nosso concedido. À medida que Deus chama, Deus vai te dando mais graça. Quanto mais Deus chama, Deus vai derramando mais unção. Quanto mais você santifica, mais você se aproxima de Deus, o Espírito Santo enche a sua lamparina, mas o mundano não pode receber. Observe. Por isso os gadarenos eram mundanos. Pois por preciosos mais os seus corpos, de que a libertação de duas almas, de que a libertação de duas pessoas. Por isso diz a Escritura Divina: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Se entrar uma alma nesta igreja, meus irmãos, e for salva, valeu já o nosso esforço. Aleluia, valeu o seu jejum, valeu a sua oração, valeu o seu testemunho. Não precisamos de 2 ou de 3 ou de 4, se 10, 20, 15, 1 milhão, melhor ainda. Mas se uma alma for salva pela sua pregação, pelo seu esforço, pelo seu jejum, pelo seu testemunho, se uma alma disser assim: eu quero ser crente igual aquele irmão, igual aquela irmã, ele for Jesus através da sua vida, meus irmãos, você já vai ser galardoado por Deus. Grandiosamente galardoado por Deus, porque vale mais uma alma salva, do que o mundo todo perdido. Porque aqueles que se perdem não têm valor nenhum. Aqueles que se perdem não têm valor algum para Deus. Aqueles que se perdem vão ser destruídos, vão ser colocados na face da glória e da majestade de Deus por toda a eternidade. Aqueles que se perdem virarão pó e cinza. Aqueles que perdem virarão fumaça. Aqueles que se perdem não têm, aleluia, meus irmãos, nenhum valor para Deus. Mas enquanto se não perde, Deus está lutando por ele. Enquanto está na face da terra, Deus está batalhando por ele, porque Deus não quer que ninguém, mas que todos cheguem ao arrependimento, meus irmãos, e cheguem a entregar no seu coração a Cristo Jesus como Salvador pessoal da sua alma. Por isso, quando um pecador se arrepende, a festa dos céus, Deus se regozija, os anjos se regozijam, os querubins se regozijam, os serafins se regozijam, a igreja de Deus se regozija, aleluia, os seus parentes, os seus gerentes, meus irmãos, aleluia, todos quando conhecem o que é Deus, o que é o poder de Deus, se regozija quando um homem, quando a mulher, como um pecador, recebe o perdão de Deus e perdoados foram os seus pecados, e se volta para Deus. Há uma festança no céu, há uma grande festa no céu de glória, e também uma festa no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ora, meus irmãos, quando o pecador se converte, observe a alegria do coração do pastor. Observe. Não precisa nem dois, não, só um, meus irmãos. Não estou falando de dois, não. Aleluia. Não estou falando de dois. Gadarenos libertos, não. Só um. Aleluia. Olha o regozijo no coração do pastor. Olha o regozijo no coração da igreja. Olha o regozijo no coração de Deus, do próprio Jesus e dos anjos do céu. Mais vale, meus irmãos, uma alma salva do que todo mundo perdido. Mas os gadarenos, os cidadãos de Gadara, não eram homens espirituais e mulheres espirituais, preferiram os seus corpos, deram mais valor aos seus corpos do que as duas pessoas que foram libertas. Assim também, meus irmãos, de grandes multidões, dando mais valor às coisas dessa vida do que às almas e do que à salvação. Tem vendido o seu ministério, tem vendido as suas igrejas, meus irmãos, como agora no escândalo do Banco Master, as igrejas foram vendidas, meus irmãos, para os bandidos, para os impostores, para os comerciantes. Vamos montar a igreja para ganhar dinheiro, vamos montar a igreja para lavar dinheiro, vamos montar a igreja para nos enriquecer. A igreja não foi colocada na face da terra para nenhuma
uma dessas coisas, a igreja tem uma função: adorar a Deus, é pregar o Evangelho, adorar a Deus, é pregar o Evangelho, fora os porcos, fora os comerciantes, fora os cães que estão no meio da igreja, porque a igreja é santa, é santificada pelo sangue do Cordeiro, e só tem uma função: pregar o Evangelho e adorar ao Senhor das Deus. Ela não tem duas funções, não tem três sons. É adorar a Deus e pregar o Evangelho, é o mesmo instante que adora. Que adoramos a Deus, louvamos a Deus, oramos a Deus, e agora estamos pregando o Evangelho de Deus e continuamos o culto, continuamos o louvor, continuamos a adoração, porque a pregação da palavra também é uma adoração ao Senhor nosso Deus. Observe, não é só para os homens, não, é uma adoração também. Toda vez que você pregou a palavra de Deus, você está adorando ao Senhor. Não é só pregando aos homens, não. Isso está redundando glória a Deus, está redundando louvor a Deus. A palavra de Deus está sendo disseminada e propagada sobre a face da terra. Quando você pregou a palavra de Deus, a igreja tem uma função única, independente. Nós estamos aqui para adorar a Deus e para pregar o Evangelho e mais nada. As outras coisas ficam lá fora, lá longe. O comércio, as feiras, lá distante. Lá distante, lá no outro lado. Os comerciantes, os mercadores têm que estar distante, bem distante da igreja. Os adoradores de dízimo de oferta ficam longe da igreja. Nós estamos aqui para adorar dízimo e nem adorar oferta. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Entende? Adorar a Deus. Ainda que as ofertas não sejam necessárias à obra de Deus, mas nós estamos aqui para adorar a oferta. Nós adoramos a Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Aleluia. A oferta é simplesmente uma maneira de a gente propagar o Evangelho de Deus. É condições, é estrada, é ponte, é canal para que possamos chegar a mais alma. Mas a nossa oração tem que ser sempre voltada ao Senhor nosso Deus. Se entra oferta, nós temos que estar alegres. Se não entra oferta, nós temos que estar alegres também, porque nós adoramos ao Deus de Israel. Não podemos ser como os cananeus. Os discípulos disseram: foram 2 almas libertas de seus corpos. Os discípulos chacoalharam, eles disseram: foram 2 almas libertas que estavam a caminho do inferno e não estão mais. Eles fazem os seus corpos. Vocês também são assim, meus irmãos? Amante dos porcos. Até o Gabriel, amante dos porcos, aleluia, amante dos porcos, Jesus tem mais para você, Jesus é especial para você, Jesus tem cura, tem salvação, tem libertação, amante dos dízimos, amante das ofertas, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, amantes do mundo, Deus tem mais para mim e Deus tem mais para você. Jesus para nós é uma poderosa libertação dos porcos e do dinheiro também. Nós não seguimos a Mamon, o Deus do dinheiro, nós seguimos a Deus. Cuidado, viu? Você que está com o seu coraçãozinho muito apegado. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado para você não se extraviar. Cuidado, você que está muito chegado ao dia. Você diz: esse pastor também gosta de dinheiro. Adivinhão. Adivinhão. Esse pastor também gosta de dinheiro. Cuidado para vocês. Eu já estou salvo. Olha com voz, eu estou salvo. Se eu não dinheiro, o que é que Deus vai fazer comigo? Meus irmãos me dão uma taca só. Mas eu estou salvo. Me dá uma coça. Com as arrotas de 3 pontas. Mas eu estou salvo. Se eu extraviar o meu coração com dinheiro, Deus vai pegar umas arrotas e me dar uma coça com as arrotas de 3 pontas. Para me dar é vocês.
para não ser amante do dinheiro, do mamon. Cuidado, viu? A mão ligeira, sopa. Cuidado com a mão ligeira, amantes do mundo. Meus irmãos? Se olha, Jesus é bom, mas o mundo é melhor. 2 almas foram salvas por Jesus. Ai, os meus povos. Preferia que eles morressem a morrerem os meus povos. Eu desejaria que eles perecessem do que perecer os meus povos. Trocaram 2 homens por 2 mil povos. Tem misericórdia, Senhor. Expulsaram Jesus de lá. Nem precisavam expulsar. Jesus aí ia voltar de qualquer forma, de qualquer maneira, nem precisava expulsar. Era homem sem entendimento, era homens carnais dessa terra, de baixo, não era de cima. Eram homens que não tinham entendimento, nem compreensão, nem fé em sua alma, para entender os mistérios de Deus, para entender as bênçãos divinas superiores. Observe. Não sabiam, não entendiam que Deus está formando o reino glorioso, maravilhoso para nós. Não entendia que Jesus começava a implantar o seu reino, expulsando os demônios, como ele disse: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é claro, é óbvio que o reino de Deus está sendo implantado sobre a face da terra. Satanás está recuando para que o reino de Deus possa prosseguir. Observe. Porque outrora esse reino era um reino totalmente, completamente, integralmente maligno. Agora não, meus irmãos. Agora mudou-se de figura. Por quê? Porque o reino das trevas está presente, mas o reino do céu também agora está presente sobre a face da terra. Agora há trevas, mas agora também há luz. Há uns que são imundos, mas tem outros que estão santificados pelo sangue do Cordeiro. O negócio agora mudou, meus irmãos. Tem uns que são carnais, mas outros são espirituais. Tem uns que são falsos. Tem muitos pastores que são falsos, mas tem muitos pastores que são verdadeiros. Tem muitos pastores que não têm o Espírito Santo, mas tem muitos pastores que têm o Espírito Santo. Quem entende diz aleluia. Quem entende diz graças a Deus. Tem muitos que não são, mas tem muitos que são. Tem muitos que vão ficar no arrebatamento da igreja, que já está prestes a surgir, mas tem muitos que vão subir no arrebatamento da igreja ao ressoar da última trombeta. Quem está entendendo diz aleluia. Ao ressoar da última trombeta, muitos ficarão. Ainda que estejam na igreja, mesmo assim ficarão. Ainda que sejam crentes renomados, cantores renomados, levitas renomados, mas ficarão. Mas tem muitos meus irmãos. Tem muitos minhas irmãs que subirão no grande dia, onde Jesus de Nazaré veio arrebatar a sua igreja. Os mundanos não subirão. Os espirituais subirão. Como diz a parábola das 10 virgens em Mateus 25, verso 1 ao verso 12. Bem, aqueles que tinham azeite em sua lamparina subiram. Aqueles que não tinham azeite em sua lamparina ficaram para participar da grande tribulação. Foram chamados, mas não foram escolhidos. Como Judas foi chamado, mas não foi escolhido, foi reprovado. Com grande privilégio Judas teve, e era 3 anos e meio com Jesus de Nazaré, de ser incluído no apostolado de Jesus de Nazaré, de ter ouvido muitas parábolas e muitas pregações da boca do próprio Jesus de Nazaré, de ter visto milagres extraordinários, curas e todos os tipos de milagres das próprias mãos de Jesus de Nazaré, mas mesmo assim não se converteu, meus irmãos, aleluia, porque estava com o seu olho voltado para a bolsa dos apóstolos. Viu? O alforje dos apóstolos. Quem está entendendo? Ele era o mordomo, o administrador. Cuidado com esse sistema de medo. Eu nem vou pegar mais ninguém hoje.
Só amanhã. Eu já estou ficando já complexado. Como que ele que administrava a coletoria dos apóstolos. E se Jesus é o seguinte, hoje faltou dinheiro, você vai ter que jejumar. Está vendo? Eu disse ao Senhor que o Senhor pedir mais oferta, o Senhor está pedindo. O povo não está dando hoje, infelizmente, o Senhor vai ter que jejuar, porque não tem. Saía de lá e comia um hambúrguer artesanal, só eu. Quem entendeu diz aleluia. Administrava mais para ele do que para a igreja do Deus vivo de Israel. Ah, meus irmãos, assim também eram os porqueiros, né? As porqueiras, né? Aleluia, dos gadarenos, com toda a sua cidade. Expulsou Jesus de Nazaré. Diz: nós não queremos a sua libertação, nós não queremos a sua cura, nós queremos nossos porcos, nós queremos, aleluia, a nossa fazenda. O Senhor está destruindo a nossa fazenda, o Senhor está destruindo. Ah, meus irmãos, das duas uma, ou destruir os porcos, ou os demônios destruir as vidas. Das duas uma, né? Destruir os porcos, mas Jesus não lhes concedeu destruir nenhuma vida, porque Jesus tem cuidado de nós. Almas de vitória para Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs.